Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai continuar viajando na comunicação relacionada aos efeitos de trabalhar com as contas rítmicas que nos fazem desviar as nossas tendências para as imaginações compartilhadas pelos raciocínios científicos, né, com as avaliações daquilo que a gente chama de artefatos históricos, né? A gente entra no contexto histórico tentando desenvolver a cognição sensitiva dentro de lógicas que nos fazem é, encontrar um meio de responder a nós como que nós desenvolvemos esse ser que somos hoje a partir de um passado. Esse passado ele é contado dentro dessa organização que a gente chama de história. Então existem as pessoas que defendem essa forma de contar porque fazem parte dessa religiosidade, né? Ou seja, assumem esse lado sensitivo para esse dado de revelar essa informação, para deixar isso cada vez mais precioso, mais fé nisso, mais pessoas que creem nessa realidade de contar aquilo que a gente chama de história, né? Porém, a gente tem bases científicas que desmontam força na conta a partir das investigações dessas dimensões de tratamento, né? A gente extrai dessa de toda essa alusão de serviços, né? De ingredientes, artefatos históricos, produtos culturais, trabalhos com as diferenciações, e a gente encontra uma forma de contar e, e trazer essa conta ao expoente da graça daqueles que são interpretadores dessa conta dentro desses, desses sensores de gostar ou não disso, né? Aliás, o gosto ele é tão relativo que é muito difícil dizer se a pessoa gosta ou não gosta de algo, porque às vezes a pessoa ela gosta de algo porque ela gosta da pessoa que conta e não porque realmente entende e viaja e caminha por esse algo. Na verdade, a gente tem várias dimensões de julgar as pessoas sobre um momento, né? Então, às vezes fica até engraçado na sala de aula verem os alunos, né, admirando a matéria, mas quando você pergunta para eles aonde que ele está dentro dessa admiração da matéria, ele não sabe responder, ele não sabe afirmar que está pela matéria, porque ele de repente está se admirando na figura do professor, tentando crer nessa figura, nesse personagem, nessa disposição de que talvez, né, um dia ele consiga chegar a esse status, né, a essa pé de igualdade, né? Porque querendo ou não, o aluno, né, principalmente quando está no colegiado, o jovem, né? Hoje a gente tem a internet que mudou muito a relação, a dimensão de desenvolver a pesquisa,
a aceitação, aquela conciliação com essa matéria, porque a gente é cheio de impulso, né? A gente é cheio de movimento. E quando a gente precisa de parar o nosso movimento para entrar no movimento desescalado por um orador, a gente precisa de fazer muita força e nem sempre todos os soldados, todos os estudantes ali são capazes de fazer essa força. Acreditam que podem fazer essa força e que conseguem vencer a sua timidez, essas suas perfurações de condicionamentos estereotipados, vergonhas e tais, para poder acreditar no fundamento orado pelo professor, né? Então, existe essa relatividade e às vezes isso desprova algumas informações para serem elevadas, né? No sentido sociocultural, no sentido do trabalho dessa situação, dessa educação, né? Porque, veja bem, será que esse ensino é adequado, né? Essa é a melhor forma de gerar educação, né? Será que é nessa idade que a gente precisa trabalhar essa educação? Será que esse é o melhor jeito, esse é o nível, né? Eu acredito que muitas pessoas diriam que não. Até porque o amadurecimento ele é muito relativo. Quando você exige o amadurecimento de uma pessoa, você às vezes não vai conseguir uma boa resposta, né? Porque às vezes as pessoas elas não estão preparadas para serem confrontadas, né? Às vezes elas não têm condição de serem guiadas por essa noção, né? Às vezes isso deixa muitas pessoas sendo seriamente desconfortadas quando amadurecem, né? Existe toda esse lado que, bom, é visto como uma obrigação, né? Então hoje o ser humano, o governo, né, a sociedade, enche ele de obrigações desde cedo, né? Sua obrigação agora é estudar. A sua obrigação agora é isso. Mas eu quero isso para poder ter isso. Eu quero isso. Eu desejo isso. Não. A sua obrigação é estudar. É isso e aquilo. Tá bom. E aí a pessoa vai lá e faz as obrigações dela, mas ela não tem retorno. Como você argumenta, como você ajusta a pessoa sobre essa imposição, né? Você imposiciona a pessoa a uma obrigação, mas você não paga ela, você não deixa ela confortável para que ela faça essa tarefa. E aí você tem uma má educação. Você tem uma educação de baixa qualidade, de baixa estima. Você ensina para a pessoa sobre história, mas você não leva ela para assistir o fazer de história. Você obriga ela a fazer as coisas, mas você não dá salário para ela, né? Você não
dá essa dignidade, né? Esse conforto, esse lado de domínio, né? Esse freio de impulso, né? O controle capital. Esse é o aprendizado que as pessoas precisam ter e serem admitidas, né? Então, se você dá um tapa de luva na pessoa, isso não vai funcionar não, né? Um tapa de luva é uma vergonha. Você desconforta a pessoa com vergonha na frente das outras pessoas, dizendo que ela não é uma boa defensora de uma causa harmonizada pela ciência, né? Filtrada pelo processo científico, que ela não soube responder na hora que você perguntou. E aí você dá um tapa de luva e de repente você desvale a pessoa num sentido de vergonha, testando essa pessoa para um futuro desempregado. Mas, cara, isso é idiotice, porque o emprego ele é válido porque o ser humano é bom que ele trabalhe, porque o trabalho transforma a matéria. O ser humano é preciso. Ele é como uma máquina muito dinâmica. Isso é errado, né? Às vezes ele só não estava no tempo certo, ou nas condições certas. Isso é errado, cara. Isso é uma má educação. E aonde você viu o ser humano desenvolvendo isso? Isso aí é coisa do ser humano com raiva, tentando defender a sua raiva, colocando a sua raiva para com as demais pessoas que ele tenta servir educação. Isso é totalmente errado, né? É um trabalho que não vale a pena. Não vale a pena. É melhor esperar a hora que esse tipo vale, né? Essa forma vale. E as pessoas, elas não sabem esperar. Eu sinto muito, elas não sabem esperar. Elas, elas sabem acreditar em um parâmetro. Elas se reúnem, armam um parâmetro e aí elas sabem insistir nesse parâmetro. Ah, se não deu certo é porque tem que fazer mais disso, isso e aquilo. Elas não sabem esperar. Espera, tenta olhar outra forma de alocação. Não, mas tem que. Não, calma, espera. Mas as pessoas não sabem esperar. E aí elas danam com todas as pessoas e com todas as cadeias. Em efeito dominó, tudo vai por água abaixo. Até mesmo a história que a gente vai revelar hoje. E aí a ignorância, ela tendenciosamente coloca os seres humanos numa cegueira. Numa cegueira de não ver o erro, de aceitar a vida como está, porém num relativismo muito presente, né? Porque ao mesmo tempo que ela aceita por alguém falar, ela desvia um olho e ela sabe que as coisas realmente não estão bom. Só não quer admitir. Ela não quer admitir, isso é receber o tapa de luva, né? Que ela mesma deu, né? Então, poxa, né? Não, eu vou acreditar que eu continuo dando tapa de luva, né? Mas na verdade a pessoa ela mesma, ela recebe esse tapa de luva, essa vergonha, a vergonha cai sobre ela, né? E aí vamos ver, né? Olha só, desde a pré-história existe essa revolução com os materiais que tratam de educar as pessoas por um sentido, o sentido de desenvolvimento da sua pessoalidade, da sua individualidade, sobre as raízes das necessidades. Então, olha só, a gente tem necessidades
e a gente vai atrás delas no momento certo, sem acelerar e nem iludir as pessoas, tentando fazer com que elas sejam parecidas com as demais a partir da sua julgação, do seu julgamento. Então ninguém precisa de parecer com o seu filho. Ninguém precisa de ser julgado da sua forma, né? Então, tudo tem o seu tempo, né? Tudo tem a sua oração, o seu crédito, a sua especialização de ver, né? Se eu cometi um erro, existe um motivo muito certo para eu ter cometido esse erro, para mim ter dito não ao invés de ter dito sim para aquilo que tinham dois lados, né? O lado do sim e o lado do não. Então, às vezes as pessoas elas não querem terem certeza das coisas, porque senão elas vão acabar levando os próprios tapas de luvas que dão. Elas vão se ver envergonhadas, porque elas vão se ver as próprias causadoras dos erros, né? Das falhas, e elas não querem aceitar as culpas, né? Por padrão, né? Por é uma falha, né? É uma falha de definições, né? Algumas definições que não são condicionadas para a melhoria das vidas e dos compartilhamentos de valores em comum, né? Dentro dessa condição, né? A gente aqui na história, né? Hoje a gente vai viajar para a idade dos metais. Esse é o nome dado porque metais, né? Metas, né? Metas. A gente tem essa palavra metas, que é basicamente você sair de um lugar e ir orar para uma chegada de valor. Então, a gente organiza as metas, não é mesmo? A gente sai de um lugar e desse lugar que a gente sai, desse plano, dessa ocupação, a gente vai a um lugar orar, desenvolver uma relação, uma comunicação para chegar com um valor, para extrair um valor, para chegar a um controle, né? Então, as metas são isso. E aí as metas elas podem ser feitas com o passar do tempo, né? Então a gente tem o tempo e o tempo ele está sobre metas, né? Então, se a gente dividir o tempo pelas metas, a gente encontra um arquivo aqui, ó, que guarda o tempo para uma meta, né? No caso dos metais, né? Falando de metais, a gente tem o tempo que aqui, ó, o tempo para uma meta, o tempo que leva para um metal surgir, né? Esse metal surgir, qual que é o tempo que leva? E aí existe todo esse processo, né?
o processo do temperamento das pedras, dos minerais. Nossa, isso aqui ensinou tantas pessoas a se amarem, a se confortarem, a se abraçarem, a passarem mais tempo juntos, porque esse temperamento dos minerais revelou algo que a gente chama de força. Revelou algo que a gente chama de controle, de impulso. Cara, isso fez a sociedade, as pessoas acreditarem tanto nessa força que se tornaram até mesmo sensíveis pelo poder do metal. O metal, então, ele formou para nós vários fios, que a gente chama de ferramenta afiada. Esses fios mostraram que vale a pena esperar o tempo passar, porque um fio ele é muito mais veloz. Um fio ele é muito mais veloz do que uma pedra desafinada, né? Uma superfície. Então, olha só, vamos para imagens, né? Vamos pegar aqui blocos de metais. Olha só, a gente tem blocos aqui, né? Só que a gente está vendo que isso aqui é geometria, né? São geometrias, são metais que encontram ligas, né? Ligas é outra coisa que ajudou muito o ser humano a acreditar na força dos metais, das ligas. Só que a gente pode pegar nesses blocos de metais, a gente pode fazer, né, por exemplo, ferramentas, né? Facas de metais. Olha só. Então a gente tem esses fios aqui, ó, que, nossa, trouxeram uma ganância professora para as pessoas, né? Então, olha só, o fio da espada, né? Ganância virou professor, professora. Então, esse bloco de metal, quando sofreu a arte da química das pedras, né? Então a gente tem as pedras que transformam-se em metal a partir do temperamento do fogo. Fogo, água e pressão. E aí o que acontece? Isso vai virando cada vez mais isso daqui, ó. Né? E aí a gente vai encontrando maneiras de corte para os metais a partir de instrumentos, de fios, de ligas. E a gente chega a utensílios finos, né? Isso daqui, ó, que corta fino, né? Isso gera uma certa relatividade com o organismo, com o corpo, uma certa direção do corpo que faz com que o ser humano desenvolva o valor para a precisão de corte. Coisa que ele não ligava. Então, olha só, eu não ligava. Eu não ligava para isso, não ligava. Agora eu ligo a nível superior.
eu competo, né? Eu competo o corte com o meu colega para ver quem corta mais fino, quem corta com mais amor, quem corta com mais amor. Na verdade, amor é uma coisa que veio depois. É uma substância que foi armada e presa depois no Renascimento, né? Na técnica de transmitir luz para esses cortes, essas competições. Então, esse com mais quer dizer carga de brilho, carga de metas. Então, conheça Matthews, né? Sir Matthews, né? The Matthews, os metais. Então, isso aqui, cara, vamos parar aqui por enquanto. Isso é, cara, isso é muito forte. É tão forte que tá aqui, ó. Olha só o nível da meta, né? Olha o que ela serve. Ela consegue ampliar a visão, armar um encaixe no nosso corpo. Existe tanta sabedoria que foi adquirida a partir desse processo que não é à toa que a gente construiu essa edificação, essa organização de transmitir os pontos nessa linha de tempo histórico para colocar uma certeza na pessoa de que os metais são poemas. Os metais, eles são poemas advindos de um trabalho de religiosidade do ser humano em aprimoramento da sua sobrevivência, do seu amor, da sua raiz de impulsos nervosos para com essa vida. E aí ele conseguiu até mesmo ver outra vida, outro ser humano, outra espécie viva, com tons de semelhança. Ele acreditou no poder do contraste e da cognição. Isso desenvolveu muita capacitância de apreciação. A apreciação virou um dom, né? E se hoje a gente tem todas essas configurações sensitivas, é por conta da ousadia desses nossos irmãos e irmãs, né? Como não ser irmãos e irmãs se eles nos trouxeram a vida? Né? Se hoje estamos aqui com todo esse prazer, com todo esse drible de quantificação de valores materiais e imateriais, né? Aprendendo a controlar os nossos pulsos de intimidações nervosas, é por conta desses irmãos e irmãs, né? Bom, então vamos lá, vamos começar a viajar, né? A andar por esse expoente histórico, né? Lembra, né? Para nossa graça, os metais são poemas. Pode ter certeza na fibra de unir isso a uma estrutura densa, a uma estrutura que até mesmo recebe nomes de identidade, por exemplo, cobre, ferro, alumínio. A idade dos metais é a última fase da pré-história que vai de 5.000 a.C.
antes de Cristo até o surgimento da escrita pelos sumérios em 4000 antes de Cristo. Então aqui a gente tem no mínimo umas 12 gerações, 14 gerações de famílias, né? Olha só, 14 gerações ou até mais. Gerações é isso daqui, ó. A gente tem um casal, nasce um filho, o filho conhece outra pessoa, nasce um filho e assim sucessivamente. Só que naquela época nascia de um casal nascia um filharal. E desse filharal nascia também vários filhos. E aí muita gente nascia e morria nessa época em pouco período de tempo. É preciso falar isso, né? A média da sobrevivência de uma vida nessa época, ela não ia tanto não, viu? Eu não tenho esse conhecimento não, mas deixa eu procurar aqui, ó. Média de vida de um ser humano na idade dos metais. Não há informações sobre a média de vida do ser humano na idade dos metais, mas aqui estão algumas informações. Tá, vamos chutar aqui no máximo uns 30 anos. Né? No máximo, assim, chutando, né? Chutando aqui, ó. 30 anos. Só que tranquilo, né? 30 anos era uma vida em toda. Era uma vida toda, basicamente. Era o que a gente tem nesse período, vamos supor. 30, tá bom, a gente pode até aumentar um pouquinho, 40 anos. É uma vida toda. Então, muitas gerações podem ter nascido disso. E gerações, o nascimento, a gente precisa de contar isso na história. O nascimento é estimulante, cara. Hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia a gente vive pressionado, preso ao governo, à autoridade, a comércio. A gente é preso a dependências. Tá, que a gente aprendeu a ser preso. A gente foi domesticado. Então é natural. Porém, às vezes isso aqui, ó, deixa a gente em apuros. Afogado nos universos das comparações de ser preso. Então, muito cuidado medicamentoso sobre essas relações. E o nascimento nessa época era demais, era muito estimulante. Você tinha o lado sexual, você tinha. As pessoas não ligavam, não. Morria 30, 40 anos, ninguém ficava pensando nisso, não. Às vezes morria muito mais cedo por causa de uma doença, isso, aquilo. Isso aqui, ó, não era desavença. Mas olha só, tinha o lado sexual, o lado espiritual, tinha esperança, o lado de ver, de ver-te na imagem da sua geração. Então isso aqui era muito vibrante, era muito complementar. Ó, se hoje em dia a gente não vê isso, é porque a gente foi domesticado por escravização, por valorização em excesso de materiais e de formalismos de marcar as relações contratuais, o utilitarismo de poder domesticar as pessoas em uma ampliação fabril, educacionil, religionil, tudo de informanews, né? De uma maneira que a gente não precisa, mas acaba crendo que precisa.
É uma coisa muito grotesca. A gente não pensa porque a gente é levado à vergonha a pensar, mas a globalização, ela é, de certa forma, uma mera produção capital. Ela não está aí para fertilizar os laços humanos como a gente tinha há muitos anos atrás, né? Estima-se, né? Tudo isso que a gente tem hoje em dia é para as pessoas ricas poderem se enriquecer mais ainda, poderem descobrir primeiro coisas, poderem testar os escravos de uma maneira que você nem imagina, né? Então é muito grotesco do quanto a gente perdeu a educação desses metais, perdeu a forma educada de trabalhar essa tendência, né? Todo mundo tá com medo, mesmo com todo esse descobrimento, esse valor. Então tá muito degenerado, muito desorganizado as relações, né? E eu sinto dizer, mas muito das culpas disso são formas erradas de revoluções. As revoluções são boas, só que as melhores revoluções são pela comunicação, são pela negociação. É você convencendo a todos e recebendo de todos o feedback desse convencimento para ver se realmente esse convencimento converteu a sociedade para uma coisa boa e manter isso. Isso é exuberante, é a união que faz a diferença. Mas nós não conseguimos isso até hoje. A gente faz revoluções armadas blefantes. A gente sintetiza medo e a gente até acredita nesse poder sintético porque a gente assimila isso como toxinas, como venenos, né? Mas o pior veneno do ser humano é a falta de comunicação, né? É não saber comunicar, é não saber se converter a essa união de valores, né? Porque sem isso ele perde demais, ele perde o metal, ele perde a educação certa, né? E aí ele fica criando varializações de falsas educações, de maneiras de corromper a si mesmo frente a essas controlações lojistas, né? Essas controlações fabris, onde tudo poderia ser um plano bem equilibrado, mas a gente tem que ficar fingindo que é plano quando a gente está, modéstia à parte, sendo entrevistado, né? Mas não é. A gente vive em verdadeiras montanhas que às vezes a gente fica se perguntando se vale a pena, né? Se vale a pena. E aí a gente, enquanto se pergunta, a gente fica escondidinho, né? Se perguntando no escondidinho. Cara, mas será que vale a pena isso? Não, por que aconteceu isso, aquilo, né? Recebe esse nome porque o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. O primeiro metal a ser fundido pela humanidade foi o cobre. Então tá aí, a exposição ilustrada pela história, né? Primeiro metal, primeiro poema material.
cobre, né? Então tem vários sentidos cognitivos para se chamar cobre, né? Cobrir uma armadura, uma ferramenta que cobre a mão, né? Que intercepta, né? Esse cobre, alguns estudiosos, então é um nome, né? Então é um metal que se chama cobre, que tem por nós a identidade de ser chamado assim para a organização. Identidade, cobre. Alguns estudiosos consideram que a idade dos metais é a fase final do período neolítico. E aqui algumas imagens do metal com as suas marcas de enferrugem. Tá vendo como que isso aqui é muito denso, né? Você vê bactérias, você vê reações de intemperismo nesse metal, você vê algumas oxidações bacteriológicas, né? No sentido de tentativas de se propagar nesse meio material, porque a bactéria não escolhe o meio, né? Ela só tenta a sua metabolização, sua multiplicação, né? E aí, às vezes, isso marca por conta dessas trocas, né? Dessa acidificação. E aí a gente consegue ver. Tá vendo como a gente tem peças que foram trabalhadas a partir de metas para ganhar afinações, né? Então tudo isso tem um sentido. Hoje em dia a gente tem um guia de afinação. Guia de afinação. Esse guia de afinação, ele foi capturado com base no ataque. Ataque que se fez preciso. Então existe um sistema de adequação que baseia-se no ataque do ser humano àquilo que ele precisa. Um deles é a terra. A gente tem a enxada, madeira. A gente tem o a gente tem a opa, fugiu. O machado. E assim sucessivamente, né? Então, o que a gente tem que é preciso? A gente tem X. A gente tem esse utensílio X que a gente quer pegar. Opa, então vamos investigar qual que é a melhor forma de pegar ele, né? Qual que é o ataque mais fino? Então isso tudo é amor, né? A construção de uma ferramenta se chama amor. Por quê? Olha só. Porque a ferramenta amortece aquilo que é íntimo nosso, né? Ou seja, o nosso organismo. Então, amor a si mesmo é construir ferramenta. Amar o filho é você construir ferramenta para o seu filho. Amar a sociedade é você construir ferramentas sociais. Então, de certa forma, tudo é uma certa forma de ferramenta de amor. É uma forma de ataque preciso, ok? E isso é afinação. Esse é o guia de afinação que nos faz sobreviver mais. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque existem as pessoas que não seguiam, né? Não conseguem se adequar a essas guias, né? Não conseguem ter esse lado de comprar, né? Fazer essas guias. Principais características da idade dos metais, a prática da metalurgia. Então, a característica
dessa idade é o trabalho metalúrgico. A metalurgia. É um nome, isso aqui é um nome que também não era banhado na época, né? Isso aqui é um nome, porém, na verdade, isso aqui era uma atividade. Uma atividade que começava a ser começava a ser investida, né? Investida nessa época de 5.000 a.C. a 4.000 a.C. A principal característica desse período foi o desenvolvimento da metalurgia, que mudou consideravelmente a vida em sociedade, né? E aí a gente já deu uma ideia, né? Com os metais, os instrumentos produzidos passaram a possuir grande rigidez e vida útil. Então eles conseguiam quebrar coisas mais duras. Além de ou o que é pedra, né? Minério. Além de poderem ser moldados ou atingir formas que antes a pedra não conseguia produzir. Conforme a utilização do metal empregado nesse período, a idade dos metais pode ser classificada em 3 maneiras: idade do cobre, idade do bronze e idade do ferro. Então dá uma olhada nisso daqui, ó. Quer ver, ó? Produção de metais. Olha só, né? Então aqui a gente tem uma lâmina de metal que é ativada por uma tensão de carga elétrica, né? Onde existe uma rotação por minuto aqui muito grande que consegue, a partir dessa afinação, cortar um metal. Agora eu te pergunto, como que você acha que eles faziam esse corte há 4.000 anos atrás? 5.000 anos atrás? Até mais, né? Em 4.000 antes de Cristo. Olha só como que é produzido o metal. Pedra em alta temperatura. Então isso aqui, ó, foi muita coragem do ser humano. Na verdade, a gente tem vários modelos de teoria sobre isso. Mas olha só, esse líquido aqui selvagem, né? Olha que líquido doido, velho. Nossa, isso aqui é uma doideira. Olha aí esses respingos. Pingos todos banhados a minérios, descarregando-se sua temperatura. Cara, isso é muita doideira, né? Então imagina isso aqui há muitos anos atrás, né? Hoje a gente tem isso muito mais bonitinho, né? Olha, a gente tem máquinas super grandes, super afinadas, bem instaladas a partir da segurança do motorista que é treinado, que consegue extrair muito mais minério com o passar do tempo. Você tem a investigação desses minérios sobre as ligas. Você tem produção em massa de fios de ligas metálicas. Você tem muita produção, muita utilidade de metal. E hoje a gente pode falar que o homem realmente ele consegue mover montanhas, né? Tá vendo? Isso aqui é a grandeza do metal. Olha só, né? Olha só que inteligência, né? Ele consegue converter isso a um movimento humano, né? Então, o seu movimento, a sua precisão pode ser desescalada por relacionamentos de peças cortadas, de metais cortados. E aí você pode fazer a analogia. Então, será que o que
existe dentro de mim são metais cortados? E aí eu te digo e afirmo, sim. Você tem líquidos metálicos dentro de você. Você tem um compartimento de líquidos metálicos, né, que fluem de forma muito fina por conta das fibras. Essas fibras fluem esse fino líquido metálico que conseguem elevar cargas aos músculos. E você só consegue fluir esse líquido metálico porque você tem a carga ambiente em onda de conversão. Então, olha só, o que faz esse líquido fluir são as ondas eletromagnéticas sobre as fibras que desinstalam pressão, como bombas, né? Bombas bombas na medula, né? No líquor, no interior da sua medula, na onde que é mais central do seu organismo. E a gente tem ondas mecânicas. Todas elas fazem fluir esse líquido. E não só elas, mas a gente tem também ácidos alimentares produzidos pelas células do nosso organismo ao entrarem em contato com alimentos, sal, açúcar, água, sal, açúcar, água, né? Nêutron, né? Neutraliza. Então, olha só que massa que é, né? Então, tudo tem um sentido, tudo é bem ligado, é bem mais ligado do que a gente enaltece parecer que é por conta da variação dicionárica, né? A variação enciclopédica. O cobre foi o primeiro metal a ser fundido pelas sociedades pré-históricas desse período. O cobre, né? Por conseguinte, o bronze mais resistente que o cobre era obtido através da mistura de cobre e de outro metal, o estanho. Então aqui a gente já percebe o bronze como um artefato, né? Como uma iniciativa da união de metais, né? De pedras preciosas, né? Cobre mais estanho, né? Claro que isso aqui eram pedras, né? Eram decomposições de pedras. Já o ferro foi o último, pois possuía um manuseio mais complicado que os outros. Então, a gente tem a era do cobre primeiro, depois a gente tem a era do bronze e depois a era do ferro, que é muito mais resistente, né? Mais complicado que outros. No entanto, tornou-se os materiais produzidos mais resistentes. Então você só consegue isso aqui, ó, por conta do amor, né? Dessa atividade de competição. Na verdade, o amor aqui, essa atividade de competição, é o nascimento. A gente chama de boom. Boom. Por quê? Né? Você tinha 40 anos para viver, mas esses 40 anos você poderia intensamente praticar essa atividade. E eu acredito que as mulheres tinham prazer além do que as mulheres hoje em dia têm e os homens também, porque eles não se sentiam presos a essa medida de capacitância lucrativa.
Eles não olhavam quanto que um filho pode ser lucrativo para ela agora, quanto pode ser confortante. O filho, ele era um êxtase, né? Ele era é, algo incontrolável, ele precisava vir. Era um fluxo, né? Era era a cultura, né? De certa forma, era o amor expresso, né? É claro que eu estou enaltecendo muito essa relação, mas é basicamente despreocupante, né? Então, o que eu estou fazendo ao enaltecer? Eu estou despreocupando toda essa sistema de preocupação. Eu só estou tirando a preocupação do cálculo de 1 mais 1. 1 mais 1 é igual a 3, né? Então eu só estou tirando essa preocupação aqui. E aí, esse 3 vai fazendo isso aqui, ó. 3 dividido por 3 é igual a 1 mais 1, que é igual a 4. Olha que doideira, né? E aí o 4 dividido por 4 é igual a 1 mais 1, que é igual a 5. Olha só, então a gente só tá vendo que o 1 mais 1 vai crescendo. Ó. E que 1 mais 1 é esse? Né? O homem e a mulher. Tá vendo? Por quê? Eles dividem no sentido família. Então 5 por 5 tem que ser uma família. E uma família mais um amor é igual a potência. É igual a aumento. Então, se a gente tem uma família, a gente vai aumentando a nossa família, porque ela sempre vai sendo dada a um. Então, é isso que a gente fez. Parece simples, mas às vezes as pessoas elas insistem em dizer que 1 mais 1 é 2 e não tem papo, né? Elas insistem. Então é isso, né? É a moral do nosso tempo. Os objetos produzidos com metal podiam incluir instrumentos de cozinha, objetos artísticos, armas, ferramentas para agricultura, dentre outros. E na verdade nada tinha esse nome, só era uma construção que tinha o efeito de servir para atividades que a gente chama de cozinha, mas eram atividades dentro do agrupamento, né? Porque se o homem caça, né? E aí você chega com a caça. A caça é difícil preparar. Então a gente tem perda de alimento no preparo. E aí, quando você consegue cortar a caça com maior precisão, você aumenta o rendimento. Então, uma coisa está ligada à outra. Tem coisa que nem a mulher precisa pedir. O próprio caçador ele já enxerga. E o minerador também, a atividade metalúrgica, ela enxerga. Então tem coisa que a gente nem precisa de falar. Tá na escala, né? Poxa. Então aí a gente vê isso, né, acontecendo. Essa união, esse lado interessante, né? São programações, são aplicações, configurações dentro de cadeias de programações. E aí a gente tem cada vez mais a preciosidade nos processos da vida. A importância da idade dos metais para o ser humano.
Importância. Tá, vamos ver aqui a importância. A utilização dos metais pelo homem pré-histórico foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, surgida do período neolítico, posto que as ferramentas produzidas eram mais eficazes e auxiliavam o trabalho. A agricultura. Como exemplo, temos o arado e a enxada. Arado, enxada. Então, isso tudo. Ó, aí eu escrevendo errado, né? Enxada. As ferramentas de caça e pesca também evoluíram, tornando assim a vida mais fácil para o homem pré-histórico. Caça e pesca. Isso permitiu a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos e, consequentemente, o desenvolvimento do comércio e o aumento da população. Então, tudo isso aqui desemboca. Tá vendo? Uma coisa faz surgir a outra. Comércio. No final da Idade Média, então o comércio ele é o primeiro sistema de saúde pública. E aí você vai falar, como assim, cara? Saúde pública, comércio? O comércio é o primeiro sistema de saúde pública. Porque quando você consegue vender algo para alguém que está em situações precárias, com hipovitaminose, você salva a vida dessa pessoa e essa pessoa ela consegue trabalhar para converter a vida dela salva para te pagar. Então, olha que interessante. Eu não sei se divulgam assim, mas isso é a minha opinião pessoal. No final da Idade dos Metais surgem as primeiras cidades e novas relações sociais com estabelecimentos. Diferentes dos períodos anteriores, então a primeira cidade, as primeiras cidades surgem em 4000 a.C. Diferentes dos períodos anteriores, o Paleolítico, Idade da Pedra Lascada, e o Neolítico, Idade da Pedra Polida, o desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na Idade dos Metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. De certa forma, tudo isso aqui que eles fizeram, o metal ele já é uma tecnologia. Eu sinto muito para quem não tem estima para isso, para ver isso. Mas sinceramente para mim é uma tecnologia, né? A união ou a decomposição de um elemento, de uma matéria para uma utilização mais específica, para um fim mais específico, isso já é tecnologia. O desenvolvimento da metalurgia e a expansão das técnicas de fundição na idade dos metais propiciaram uma enorme conquista tecnológica para a humanidade. Note que a utilização dos metais não substituiu completamente os instrumentos que eram feitos de pedra e madeira. Esse processo de transição ocorreu de maneira lenta e de diferentes formas em determinados locais, visto que o metal, né, ele não durava 40 anos como a média de vida de um homem, digamos assim, né? 40 anos. Colocando assim, chutando alto, 40 anos. Poderia viver muito mais? Poderia. Poderia viver muito menos? Poderia. Isso aqui é um chute, né? Porque eles não dominavam tudo
de saúde como a gente domina hoje em dia, no sentido do parto. Às vezes poderia morrer a mãe e o filho na hora do parto, muito mais do que morre hoje em dia, se morre, né? E aí o que acontece? O metal já cortado, já produzido, já trabalhado, a ferramenta, ela dura poxa, muito mais, né? Ela dura milhares de anos. Eu coloquei milhares só para ser um pouco hiperbólico, né? Porque existem a adaptação do metal, né? Você pega um metal e decompõe ele para uma técnica mais específica, né? Então você pega, está sempre reutilizando o metal. Então fica mais fácil, né? As primeiras sociedades que começaram a desenvolver a metalurgia estavam localizadas no Oriente, sendo que muitas vezes eles eram extraídos de locais distantes, o que dificultou a disseminação completa do metal nesse período. Tá, então é isso, pessoal, né? Esse foi a nossa viagem para os tempos dos metais, né? Que a gente precisa de carregar com isso, né? Dessa viagem é essa adequação para esse sentido lógico, né? Porque isso hoje em dia é perfume para as nossas inovações, né? E esse perfume, querendo ou não, ele precisa de ter uma certa conotação identitária, lógica, respeito, né? Esse perfume ele vem primeiro na noção, né? Nesse ajuizamento. E os ajustes, né, de metal podem ser encontrados. A gente tem uma tabela de elementos que descrevem, né, a adequação, a coação de minerais, né, naquilo que atomicamente eles expressam importância na implementação de uniões ou estabelecimentos de ligas, né? Quando você vai montar uma liga metálica específica, você consegue consultar quais são os metais que você vai precisar para essa sua utilização, e isso é excelente, né? Isso é cozinhar metais, né? Para processos, né? Um exemplo muito interessante é a engenharia civil, né? Hoje em dia perdeu muita maestria, né? Antigamente era artístico a engenharia civil, né? Você tinha a gravitação de pessoas que amavam essa atividade e se entregavam artisticamente para esse exercício poético de respeitar os metais, respeitar essa cadeia em construção. Então eles preparavam um plano, faziam cálculos ao máximo possível, trabalhavam a forma, trabalhavam as dimensões de luzes, e era assim que tinha que continuar sendo, cara. Dá vontade de chorar ao ver pessoas isoladas, sem estímulos para viver, artisticamente falando, amor, tecimento, profissionalizando-se. Quando a gente é muito rico nisso, né? A própria explicação está na metalurgia, né? Quando é que foi que o ser humano
começou a ocupar nós, seres humanos, artisticamente, em separações, né? Você criar um certo desacrescimento da pessoa por falhas de pontuações em um dado tempo, em uma dada prova. É muita ignorância, é muita perda, mas a gente tem uma perda muito grande e muito triste, porque nós somos os culpados, né? Nós somos fortemente culpados com isso. Isso começa com as revoluções armadas, né? No sentido de baixa na comunicação e mais no sentido da força. Quando a gente começa a utilizar a força contra as nossas relações, a gente perde o amor. E o amor é tudo que a gente tem para sobreviver nessa vida, né? Para sobreviver mesmo. Para deixar a marca que vai fazer renascença, né? É isso, cara. Se hoje a gente é um pobre de merda, um pobre coitado, é por conta de toda essa baixa no amor, né? Essa guerra, né? Então, fica aí o aviso, né? E é isso, né? Esperança para as pessoas que querem se envolver e se importar. A gente precisa de destruir muita coisa para reformar muita coisa, mas isso só o amor que consegue, né? Até lá a gente vai vai torcendo para que esse amor chegue, né? Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para vocês e fui!